O que eu vos vou contar é uma história que guardei às 7 chaves durante anos. Um segredo que me corroía por dentro, mas que ao mesmo tempo me deu a força para a minha maior vingança. Imaginem-se vocês na minha pele. Um dia, a vida dá-vos um murro no estômago, tira-vos tudo, e no dia seguinte oferece-vos a chave para uma fortuna incalculável. Foi exatamente isso que me aconteceu. Eu sou o Antônio, um homem que sempre trabalhou a vida toda, um homem de família, de princípios, que nunca pediu nada assim a ninguém. Mas quando a minha loja de ferragens, o meu legado, começou a afundar-se na crise, e com ela a minha saúde, vi-me obrigado a engolir o meu orgulho e a pedir ajuda. Pedir ajuda à minha própria família, aqueles que eu sempre apoiei, que ajudei a crescer, que tirei de apertos. A resposta que obtive? Um silêncio ensurdecedor, um não disfarçado de desculpas esfarrapadas. Lembro-me da minha irmã, a Isabel, a dizer que não tinha disponibilidade enquanto comprava um carro novo. Do meu irmão, o Jorge, que se esqueceu da minha existência, mas não se esqueceu de ir de férias para as Maldivas. Senti-me um lixo, um peso, um estorvo. A humilhação queimava minha alma. Ressentimento? Não. Era algo muito mais profundo, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E foi nesse fundo do poço, com a minha casa hipotecada e a minha dignidade estilhaçada, que o destino, ou talvez Deus, me lançou uma linha. Um bilhete de lotaria comprado por capricho, numa ida ao café. Um bilhete que, contra todas as probabilidades, mudou a minha vida para sempre. Ganhei milhões, milhões de euros. O suficiente para nunca mais me preocupar com nada, para viver como um rei. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça não foi luxo, nem viagens, nem uma nova vida. Foi um pensamento frio, claro e cortante com uma navalha. Ninguém vai saber disto. Eu, o Antônio, o falido, o doente, o que pedia esmola, tinha agora uma fortuna. E decidi não contar a ninguém. Nem à minha mulher, nem aos meus filhos. Ninguém. Por quê? Porque a humilhação que senti ainda estava fresca. A dor da rejeição ainda me ardia na pele. E eu queria que eles sentissem, nem que fosse por um breve momento, o que era a impotência, a desesperança. Mas o meu plano, a minha pequena vingança silenciosa, tomou um rumo inesperado. O plano era simples, manter a fachada de falido, de homem à beira do abismo. Observar, ver quem se importava de verdade, quem estaria lá quando eu mais precisasse. E a cada dia que passava, a cada desculpa feita e esfarrapada, a cada porta fechada, o meu coração ficava mais duro. A obsessão pela justiça, pela verdade, crescia em mim. Eu queria que eles vissem, com os próprios olhos, o que tinham perdido. Queria que se apercebessem do monstro que tinham criado. Mas o que aconteceu a seguir superou todas as minhas expectativas. Um telefonema inesperado, uma visita ao hospital, uma conversa que mudou tudo. Uma revelação que me fez questionar se a minha vingança valia a pena. E o clímax, o momento em que a verdade veio ao de cima. Foi numa reunião de família, onde as palavras voaram como facas e as lágrimas correram como rios. O que eu lhes fiz, a forma como revelei o meu segredo, foi algo que nunca mais esquecerão. E vocês também não. Preparem-se, porque esta história, a minha história, está prestes a começar. Chamo-me o Diogo. E a minha história não é bonita. Não é uma daquelas fábulas com moral no fim, onde o bem triunfa e todos aprendem a lição. Não. A minha história é sobre a podridão que se esconde debaixo dos tapetes mais luxuosos, sobre a escuridão que se aninha nos corações mais próximos. É sobre a traição mais vil e a vingança que, por vezes, é a única resposta que nos resta. Cresci numa pequena aldeia no interior de Portugal, onde a vida era simples, mas as aspirações eram grandes. Os meus pais, pessoas trabalhadoras e honestas, incutiram-me valores de integridade e sacrifício.
Lembro-me da minha mãe, com as mãos calejadas da lida do campo, a dizer-me: Diogo, a única coisa que ninguém te pode tirar é o teu caráter. Mal sabia ela que o caráter, por vezes, é a primeira coisa a ser posta à prova. Desde cedo sonhava em sair daquela aldeia, em ver o mundo, em fazer algo grandioso. Não queria a vida dos meus pais, marcada pela luta diária e pela falta de reconhecimento. Queria mais. Queria provar que era capaz. E assim, com a bênção deles e as poucas poupanças da família, fui para Lisboa, um jovem ingênuo cheio de esperança e com um bilhete de autocarro só de ida. Em Lisboa, a realidade bateu-me com força. A cidade era um monstro e eu, um peixe fora de água. Trabalhei em tudo o que apareceu. Empregado de mesa, segurança de supermercado, estafeta. Horas a fio por um salário que mal dava para pagar o quarto minúsculo que alugava na Amadora. As noites eram passadas a estudar, a devorar livros sobre economia e finanças. Tinha uma obsessão. Queria ser alguém. Queria que a minha família tivesse orgulho, que pudessem viver sem as preocupações que eu vi nos olhos deles durante tantos anos. A minha vida mudou quando conheci a Sofia. Ela era luz, era alegria, era tudo o que eu não tinha. Vivia numa zona mais abastada de Cascais, mas nunca me fez sentir inferior. Pelo contrário, ela via em mim a ambição, a força de vontade. Apaixonei-me perdidamente. A Sofia era a minha âncora, o meu porto seguro, a pessoa que me fazia acreditar que tudo era possível. Juntos, construímos um futuro, tijolo a tijolo, sonho a sonho. Foi a Sofia quem me incentivou a apostar no Euromilhões. Diogo, dizia ela com aquele sorriso que me derretia. Imagina só. Um dia, a sorte bate à nossa porta. Eu ria, claro. Sempre fui cético em relação a essas coisas, mas para agradar, todas as semanas jogava os mesmos números. Eram datas de aniversário, números de sorte, uma sequência sem lógica aparente, mas com um significado especial para nós. Até que um dia, a sorte não bateu a porta. Ela arrombou-a. Lembro-me de estar no café, a beber o meu galão e a ler o jornal, como fazia todas as manhãs. Passei os olhos pelos resultados do Euromilhões e, de repente, o ar pareceu rarear. Os números eram os meus números, todos eles. O meu coração disparou, um trovão no peito. Senti um calor estranho a subir-me pelo corpo, uma mistura de incredulidade e euforia. Eu tinha ganho. Eu, Diogo, o rapaz da aldeia, o estafeta, tinha ganho o Euromilhões. Milhões! Uma quantia que mudaria não só a minha vida, mas a vida de todas as gerações da minha família. A primeira coisa que pensei foi na Sofia, no sorriso dela, na alegria que iríamos partilhar. Depois, nos meus pais, na casa nova que lhes podia dar, na reforma tranquila que mereciam. Mas a euforia durou pouco. Uma voz, lá no fundo da minha mente, sussurrou uma dúvida. Uma semente de desconfiança plantada por anos de experiências amargas. E se esta fortuna se tornasse uma maldição? E se a minha família, que eu tanto amava, mudasse? E se a minha própria felicidade fosse corrompida pela ganância alheia? Decidi não contar a ninguém, nem a Sofia, nem aos meus pais. Ninguém. Guardei o bilhete premiado num envelope selado, escondido no fundo de uma gaveta, como um segredo pesado que me queimava a alma. Queria observar, queria testar, queria ver quem realmente era quem, antes que o dinheiro pudesse distorcer tudo. Foi uma decisão impensável, louca, mas que me parecia, na altura, a mais sensata. Comecei a fazer pequenos investimentos, a criar uma base financeira sólida, sem levantar suspeitas. Dizia que tinha um novo emprego, que estava a progredir na carreira. A Sofia, sempre a apoiar-me, acreditava em cada palavra. Mas a verdade é que, por baixo da fachada de sucesso gradual, eu era um homem com um segredo gigantesco.
Um segredo que me isolava e me corroía por dentro. E essa solidão, essa distância emocional começava a criar fissuras na minha relação. O palco estava montado para a tragédia que se seguiria. A minha fachada de sucesso, cuidadosamente construída, começou a desmoronar-se sob o peso daquele segredo. Fingir que a vida estava a correr bem, quando na verdade eu estava a afundar-me num mar de dívidas e desespero, tornou-se um tormento diário. Cada sorriso que eu dava a Sofia, cada "estou bem" que saía da minha boca, era uma facada na minha própria alma. A ironia era cruel. Eu queria protegê-la, mas ao fazê-lo, estava a construir um muro invisível entre nós. Lembro-me de uma noite. Estávamos a jantar num restaurante simples, daqueles que eu costumava frequentar antes de a conhecer. Ela olhou-me nos olhos, com aquela intensidade que só ela tinha, e perguntou: Diogo, há algo que te preocupa? Sinto-te distante. O meu coração apertou. Eu queria contar-lhe tudo, desabafar o peso que me esmagava. Mas a vergonha, o medo do julgamento, a ideia de a desiludir eram mais fortes. Forcei um sorriso e disse: bobagem, meu amor. É só o estresse do trabalho. Os prazos apertados, sabes como é. Ela pareceu aceitar, mas os seus olhos, sempre tão perspicazes, mantiveram um brilho de preocupação. Já que aquela conversa, aparentemente inocente, martelava minha cabeça. Eu estava a enganar a pessoa que mais amava no mundo. E isso era insuportável. A pressão financeira aumentava a cada dia. Os empréstimos começaram a acumular-se, os juros a subir. As chamadas dos bancos tornaram-se uma constante, e eu evitava atender números desconhecidos. O meu apartamento, outrora um símbolo da minha ascensão, tornou-se uma prisão. Eu passava as noites em claro, a olhar para o teto, a tentar encontrar uma saída, um milagre. A minha mente, antes tão focada e ambiciosa, estava agora turva pela ansiedade. Cheguei ao ponto de não conseguir comer, de não conseguir dormir. A minha saúde física e mental estava a deteriorar-se rapidamente. Foi então que a Sofia me fez uma proposta que, na altura, me pareceu a minha única salvação. Diogo, disse ela, os meus pais têm uma casa de férias no Algarve que não usam há anos. Está vazia. Por que não passamos uns tempos lá? Podes trabalhar à distância e o ar do mar far-te-á bem. Além disso, podemos poupar no arrendamento aqui em Lisboa. A ideia era tentadora. Um refúgio, uma forma de fugir da realidade sufocante de Lisboa. Hesitei por um momento. A ideia de depender da família dela, mesmo que indiretamente, feria o meu orgulho. Mas o desespero era maior. É uma ótima ideia, Sofia, respondi, com um alívio que mal conseguia disfarçar. Mudei-me para o Algarve com a Sofia, levando comigo a minha mala de roupa, o meu computador e o meu segredo. A casa era espaçosa, com vista para o mar, um verdadeiro paraíso. Por fora, eu parecia um homem de sorte, a desfrutar de umas férias prolongadas. Por dentro, a angústia continuava a corroer-me. A cada dia que passava naquela casa, a dívida aumentava. E o meu plano de me reerguer parecia cada vez mais distante. As minhas tentativas de encontrar novos clientes ou projetos eram infrutíferas. O mercado estava estagnado e as minhas poupanças, que já eram escassas, evaporavam-se. A Sofia, alheia à verdadeira dimensão do meu problema, sugeriu que eu pedisse um empréstimo aos pais dela. Eles gostam muito de ti, Diogo, e têm posses. Tenho a certeza de que te ajudariam. A mera ideia de pedir dinheiro à família dela fazia-me sentir um parasita. O meu orgulho berrava. Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca seria um peso para ninguém, especialmente para a família da Sofia. Mas a minha situação era desesperada. Eu estava encurralado. A minha mente começou a maquinar um plano arriscado e moralmente questionável, mas que parecia ser a minha única saída. Eu precisava de dinheiro e precisava dele rápido. A minha dignidade estava em jogo, mas a minha sobrevivência estava em primeiro lugar.
Eu estava à beira do abismo e a minha queda parecia inevitável. A minha mente, antes focada em sobreviver, agora girava em torno de um único pensamento: como sair daquele buraco sem me afundar ainda mais? Eu estava à beira do abismo e a minha queda parecia inevitável. Precisava de uma solução desesperada, uma que me permitisse respirar novamente, mesmo que por um breve momento. Foi então que me lembrei de algo que me tinha passado despercebido nas semanas anteriores. Algo que a Sofia, na sua inocência, me tinha mencionado. Ela tinha um bilhete de lotaria. Um bilhete simples, comprado por capricho, esquecido numa gaveta. A ironia era cruel. Enquanto eu lutava para pagar as contas, a sorte podia estar ali, adormecida, à nossa espera. A ideia no início pareceu-me absurda. Roubar o bilhete da Sofia? A mulher que amava? A culpa apertou-me o estômago, mas a necessidade era uma força mais poderosa do que qualquer moralidade. Eu via a minha vida a desmoronar-se, a dívida a crescer, os credores a apertar o cerco. Era o desespero a falar, eu sei, mas a voz do desespero era a única que eu conseguia ouvir. Comecei a arquitetar um plano que me faria sentir a pior pessoa do mundo, mas que me daria uma única chance de salvar a minha pele. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada sorriso da Sofia, cada toque, cada palavra de carinho era uma facada no meu peito. Eu sentia-me um impostor, um parasita. Mas a urgência superava a vergonha. Comecei a observar os seus hábitos, a rotina da casa, onde ela guardava as coisas, quando saía, quando voltava. Cada detalhe era crucial. Eu precisava de agir com precisão, sem deixar rastros, sem levantar suspeitas. A minha vida dependia disso. A vida dela, no entanto, estava prestes a ser virada do avesso por minha causa. Uma tarde, a oportunidade surgiu. A Sofia tinha saído para fazer compras e eu estava sozinho em casa. O coração batia-me descompassadamente, as mãos suavam. Parecia que ia cometer um crime e, de certa forma, estava mesmo. Fui direto à gaveta que ela me tinha indicado, onde guardava coisas sem importância. Lá estava ele, um simples pedaço de papel com números impressos. O bilhete de lotaria. Peguei nele. As minhas mãos tremiam. Senti um arrepio na espinha. Era real. A minha saída daquele pesadelo estava ali, na palma da minha mão. Com o bilhete na mão, a minha mente começou a correr a 1000 a hora. O que faria se ganhasse? Como justificaria o dinheiro? Como esconderia a minha traição à Sofia? As perguntas atropelavam-se, mas uma coisa era certa: eu não podia contar-lhe. Não podia. A confiança dela em mim seria estilhaçada e eu não suportaria ver a desilusão nos seus olhos. Aquele era o meu segredo, o meu fardo e a minha única esperança. A minha vida estava prestes a mudar, mas a que custo? Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Eu verificava os resultados da lotaria religiosamente. Cada sorteio era um tormento. A expectativa, a desilusão, a esperança renovada. A Sofia, alheia a tudo, falava dos nossos planos, dos nossos sonhos. Cada palavra dela era um lembrete do meu ato, da teia de mentiras que eu estava a tecer. Eu sentia-me preso, encurralado, entre a necessidade e a culpa. Mas não havia como voltar atrás. A semente da traição tinha sido plantada. E eu teria de viver com as consequências, fossem elas quais fossem. A minha queda, que parecia inevitável, agora tinha uma nova dimensão, a de um precipício moral. A minha queda, que parecia inevitável, agora tinha uma nova dimensão, a de um precipício moral. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e planeamento. Sabia que não podia continuar a arrastar aquela farsa indefinidamente. Cada pedido de ajuda da minha família, cada olhar de pena dos meus irmãos, cada vez que a minha mãe me abraçava com a tristeza estampada no rosto, era uma facada. Aquela dor, no entanto, não era maior do que a raiva que me corroía por dentro.
A raiva por eles, por me terem abandonado, por me terem virado as costas quando eu mais precisei. A raiva por mim, por ter sido tão ingênua, por ter acreditado na palavra deles. Decidi que era a altura de acelerar o meu plano. Tinha de os encurralar, de os forçar a mostrar suas verdadeiras cores de uma vez por todas. Comecei a falar mais abertamente sobre a minha situação desesperada. Inventei dívidas fictícias, urgências médicas inexistentes para Sofia e até uma ameaça de despejo que me deixaria na rua. As minhas histórias tornaram-se mais dramáticas, mais urgentes, desenhadas para apertar o cerco e ver quem cedia primeiro. Liguei ao meu irmão mais velho, o Ricardo, que sempre se gabou da sua estabilidade financeira e do seu coração de ouro. Com uma voz embargada, contei-lhe que Sofia precisava de uma cirurgia urgente e que eu não tinha um tostão. Ele ouviu-me em silêncio e por um breve momento senti uma pontada de esperança. Talvez, apenas talvez, o laço de sangue ainda significasse alguma coisa. Mas a resposta dele foi fria, calculada. Diogo, lamento imenso, mas estou apertado. As obras da casa, os miúdos, sabes como é. Não consigo ajudar-te agora. As suas palavras, proferidas com uma falsa compaixão, ecoaram na minha mente. Era a mesma desculpa de sempre, apenas com um verniz de preocupação. Depois, foi a vez da minha irmã, a Ana. Ela, que sempre foi a mais sensível da família, a que chorava por tudo e por nada. Contei-lhe a mesma história. Adicionei detalhes sobre o sofrimento de Sofia, sobre a nossa incerteza quanto ao futuro. A Ana suspirou dramaticamente, disse que o coração dela doía por mim, mas que o marido dela, o Jorge, era muito controlador com o dinheiro. Sabes, Diogo, se fosse só por mim, dava-te tudo, mas o Jorge não me deixa. Ele diz que tens de aprender a ser responsável. A desculpa dela foi ainda mais patética que a do Ricardo. Era como se estivessem a seguir um guião. A minha mãe, a quem eu tinha poupado os detalhes mais crus da minha desgraça, começou a ficar visivelmente preocupada. Ela perguntava a Sofia, quando eu não estava por perto, se eu estava a alimentar-me bem, se estava a dormir. Aquilo era um teste, eu sabia. Um teste à minha capacidade de manter a farsa, de ver até onde eu conseguiria ir. Mantive a postura de homem desesperado, mas resignado, que não queria ser um fardo para ninguém. A tensão em casa tornou-se palpável. Sofia, com a sua capacidade inata de ler as minhas emoções, percebeu que algo estava a mudar. Ela perguntava-me se eu estava bem, se a estava a sobrecarregar. A cada pergunta dela, o nó na minha garganta apertava. Eu estava a usá-la, mesmo que ela não soubesse, para expor a crueldade da minha própria família. A culpa era um fardo pesado, mas a sede de justiça era mais forte. O clímax da minha encenação chegou com a notícia de que eu tinha de me submeter a um procedimento médico urgente. Inventei uma doença rara, com sintomas vagos, mas que exigia um tratamento caríssimo no estrangeiro. O objetivo era forçá-los a confrontar a ideia da minha morte iminente, ou, pelo menos, da minha incapacidade permanente. Era uma jogada arriscada, mas eu estava disposto a ir até ao fim. Liguei para um encontro familiar, algo que não fazíamos há anos, sob o pretexto de dar notícias importantes. O ar na sala era pesado quando nos sentamos à mesa. O meu pai, com o seu silêncio habitual, a minha mãe com os olhos mareados, Ricardo e Ana com as suas expressões de falsa preocupação. Contei-lhes a minha condenação, os detalhes da doença, o custo exorbitante do tratamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para cada um deles, para os seus rostos contorcidos em expressões de pena, de desconforto. Esperava uma reação, uma oferta, um pingo de humanidade. Mas tudo o que obtive foi um coro de lamentos, de
Não há nada a fazer. A vida é assim. Ninguém ofereceu um cêntimo. Ninguém! A máscara caiu completamente. Aquele momento de pura desilusão marcou o ponto de não retorno. A vingança agora não era apenas uma possibilidade, era uma necessidade absoluta. A vingança em si agora não era apenas uma possibilidade, era uma necessidade absoluta. Aquele coro de lamentos e a total falta de compaixão tinham acendido uma chama fria dentro de mim, uma determinação inabalável. O plano começou a tomar forma na minha mente, meticuloso e implacável, como uma teia de aranha invisível que se estenderia para apanhar cada um deles. Sabia que não podia agir precipitadamente. A paciência seria a minha maior arma. O primeiro passo foi desaparecer. Não literalmente, claro, mas tornar-me uma sombra, um sussurro. Cortei o contato com a maioria dos meus conhecidos, alegando cansaço, necessidade de reclusão. Queria que pensassem que eu estava aí a definhar, a ser consumida pela doença e pela solidão. Era o prelúdio perfeito para o que viria. Enquanto eles me imaginavam em casa, prostrada, eu estava a trabalhar incansavelmente. As noites passadas a devorar livros sobre economia e finanças em Lisboa, agora, serviam a um propósito muito diferente. Comecei a estudar os seus negócios, as suas vidas, as suas fraquezas. O meu irmão, João, o empresário de sucesso, tinha expandido os seus investimentos para uma série de empresas de fachada, com contabilidades duvidosas e uma rede complexa de dívidas. A minha irmã, Ana, a socialite, vivia muito além das suas possibilidades, com cartões de crédito no limite e um estilo de vida que dependia inteiramente do fluxo de dinheiro fácil que vinha do marido, um construtor com ligações questionáveis. E os meus pais, bem, eles eram os mais difíceis, porque o seu crime não era financeiro, mas moral. A sua indiferença pesava mais do que qualquer dívida. Meses se passaram. Eu transformei-me. Não só fisicamente, com uma dieta rigorosa e exercício que me devolveram a força, mas mentalmente. A cada dia, a minha mente tornava-se mais afiada, mais focada. A vingança deixou de ser uma emoção e tornou-se o último projeto. Uma obra de arte sombria que eu estava a esculpir com precisão cirúrgica. Comecei por João. As informações que recolhi sobre as suas empresas eram dinamite. Não era apenas fraude fiscal. Havia lavagem de dinheiro, esquemas de pirâmide disfarçados de investimentos. O momento da verdade chegou numa reunião de família. Um daqueles jantares forçados onde todos fingiam normalidade. Eu apareci, magra, pálida, com a voz fraca, reforçando a imagem da coitadinha que eles esperavam. Mas por baixo daquela fragilidade, eu era aço. Durante a conversa, inocentemente, mencionei ter ouvido rumores sobre problemas no setor da construção, sobre auditorias fiscais mais apertadas. A semente do pânico foi plantada. Nos dias seguintes, comecei a filtrar informações anônimas para as entidades certas, a autoridade tributária, a polícia judiciária, pequenas migalhas de pão que os levariam diretamente à porta de João. Não era uma denúncia direta, era um empurrão, uma sugestão. Deixei que o medo e a paranoia fizessem o resto. João, com a sua arrogância e certeza de impunidade, começou a cometer erros. Tentou encobrir as suas falcatruas, mas cada movimento desesperado dele apenas o enterrava mais fundo. Eu observava de longe o desespero a crescer nos seus olhos, o pânico a tomar conta da sua postura antes tão altiva. O clímax veio com a notícia da sua detenção. Não foi um espetáculo público, mas um comunicado discreto que abalou a família até os alicerces. As acusações eram graves, as provas irrefutáveis, graças à minha ajuda anônima. A Sofia, aquela que eles tinham descartado como um peso morto, tinha orquestrado a queda do pilar da família. A notícia espalhou-se como fogo,
e a vergonha cobriu o nome deles. A Sofia sentiu um arrepio de satisfação. Era apenas o começo. A Ana e os meus pais seriam os próximos. A vingança, afinal, era um prato que se servia frio e em porções. O golpe na Ana foi orquestrado com uma frieza que me surpreendeu. Meses de vigilância discreta, de escutas, de recolha de provas da sua teia de contatos duvidosos e da sua gestão fraudulenta da fundação de caridade que a família tanto ostentava. Era uma fachada para desviar fundos, um poço sem fundo de ganância disfarçada de altruísmo. Entreguei tudo, anonimamente, às autoridades competentes e à imprensa. O escândalo rebentou como uma bomba, implodindo a reputação imaculada que a família tinha construído ao longo de décadas. Ver as manchetes, os noticiários a dissecarem a sua hipocrisia, foi uma satisfação que me preencheu de uma forma que nunca pensei ser possível. Os meus pais foram os últimos e talvez os mais dolorosos. Não por pena, mas pela ironia cruel do destino. Eles que me tinham ensinado sobre integridade e caráter, tinham permitido que a sua ganância e o seu medo de perder o estatuto social o cegassem para a dor da sua própria filha. A minha vingança contra eles não foi financeira nem pública. Foi mais subtil, mais insidiosa. Sabia que a coisa que eles mais valorizavam era a sua imagem, a sua reputação na comunidade, o respeito dos seus pares. Comecei a enviar cartas anônimas para amigos próximos e membros da família alargada, detalhando os seus segredos mais obscuros, as pequenas traições, as hipocrisias que se desenrolavam por trás das portas fechadas da sua casa em Cascais. Não eram grandes crimes, mas eram revelações que corroíam a confiança, que semeavam a discórdia. Falei sobre as suas dívidas secretas, sobre como tinham usado o nome da família para evitar problemas, sobre a forma como tratavam os empregados, sobre as suas conversas depreciativas, sobre aqueles que consideravam inferiores. A princípio, ignoraram. Depois vieram os olhares de desconfiança nos eventos sociais, os sussurros que paravam quando eles se aproximavam, os convites que deixaram de chegar. A sua rede social, o seu pilar de segurança começou a desmoronar-se. Vi a angústia nos seus olhos, a confusão. Tentaram descobrir o autor das cartas, mas eu era uma sombra, um fantasma. A gota d'água foi quando a minha mãe, numa crise de nervos, confessou tudo ao meu pai durante uma discussão acalorada que eu, por acaso, ouvi. Não se tratava apenas das cartas. Era o peso da culpa, o reconhecimento tardio de que tinham perdido a sua filha em troca de uma ilusão. O seu casamento, já frágil, não resistiu. Separaram-se, cada um isolado na sua própria bolha de amargura. A casa em Cascais, que um dia representou o auge da sua ambição, tornou-se um monumento à sua ruína. Eu, Sofia, observei tudo à distância. A minha vingança estava completa. Não houve gritos, não houve confrontos diretos, não houve a satisfação barata de ver a sua dor de perto. Foi um processo lento, meticuloso, que desmantelou as suas vidas peça por peça, tal como eles tinham desmantelado a minha. Ganhei milhões na lotaria, mas essa fortuna não me trouxe a paz que eu esperava. A vingança, embora satisfatória num primeiro momento, deixou um vazio. A vida que construí agora é minha, sem as sombras do passado. Ajudo instituições de caridade de verdade. Invisto em projetos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Mas a cicatriz permanece. Aprendi que o dinheiro não compra a felicidade, mas pode comprar a justiça. E essa, para mim, foi a maior lição de todas. A minha história não é sobre o dinheiro, mas sobre o preço que se paga pela traição e a redenção que se encontra quando se recua. Pera, própria voz. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A minha mãe, com os olhos marejados, deixou cair a chávena de café que tinha na mão. O som estilhaçar-se no chão, como os meus sonhos partidos. O meu pai, sempre o pilar da família, parecia encolher-se na cadeira,
A sua expressão uma mistura de choque e vergonha. Pela primeira vez em anos, vi neles não a ganância que me atormentava, mas a dor crua de quem percebeu a dimensão do seu erro. A minha irmã, a Inês, que sempre foi a mais impulsiva, levantou-se abruptamente. As suas mãos tremiam, mas os seus olhos fixaram-se nos meus com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Sofia, como pudeste fazer isto conosco? Somos a tua família! A sua voz embargava, mas a acusação era clara. Eu respirei fundo, o ar parecendo pesado nos meus pulmões. Família? Onde estavam vocês quando eu precisava? Quando eu vivia com o salário mínimo, a contar cada cêntimo para o aluguer, enquanto vocês me pediam dinheiro para investimentos que nunca davam em nada? As palavras saíram como uma torrente, carregadas de anos de ressentimento e mágoa. Falei das noites em claro, da humilhação de ter de pedir emprestado, da vergonha de não conseguir pagar as minhas contas. Falei do dia em que a minha avó adoeceu e eu fui a única a pagar os tratamentos enquanto eles desapareciam. A cada palavra, a fachada de inocência deles desmoronava-se um pouco mais. A minha mãe começou a chorar abertamente, o rosto entre as mãos. O meu pai apenas acenava com a cabeça, os seus ombros a tremer. Inês, porém, não se rendia tão facilmente. Mas a lotaria, Sofia, tu tinhas milhões! Podias ter nos ajudado! Eu ri, um riso amargo que não continha alegria. Ajudado? Vocês não precisavam de ajuda, precisavam de uma mina de ouro. E eu não era a vossa mina. Eu era a vossa filha, a vossa irmã. Mas para vocês, eu era apenas um recurso a explorar. Expliquei-lhes que o dinheiro da lotaria, o verdadeiro, estava seguro, guardado para o meu futuro e para causas que realmente importavam. Não para sustentar os seus caprichos. Aquele dia foi o fim de uma era. A verdade exposta, a dor partilhada. Eles tentaram argumentar, implorar, mas a minha decisão estava tomada. Não era sobre punição, mas sobre limites. Eu não lhes dei um cêntimo do meu dinheiro verdadeiro. Em vez disso, propus-lhes algo diferente. Se eles quisessem uma nova oportunidade, teriam de trabalhar para isso. Ofereci-me para financiar a educação da Inês, para ela terminar o curso que abandonou. Para os meus pais, sugeri que procurassem aconselhamento financeiro e que começassem a reconstruir as suas vidas, desta vez com responsabilidade. Foi um caminho longo e difícil. A relação nunca mais foi a mesma. A confiança estava quebrada. Mas lentamente vi mudanças. A Inês formou-se, encontrou um bom emprego. Os meus pais, embora ainda com cicatrizes, aprenderam a gerir o pouco que tinham com mais sabedoria. Eu, por outro lado, encontrei a minha paz. A vingança, afinal, não era sobre fazê-los sofrer, mas sobre libertar-me da dor que eles me causaram. E, ao fazê-lo, redescobri o valor da minha própria dignidade. O dinheiro trouxe-me liberdade, mas a verdade trouxe-me a verdadeira riqueza, a paz de espírito.